Grândola Vila Morena. No 25 de Abril, eu estava quase a fazer 12 anos. Fazia 12 anos no fim de maio. Olha, antes do dia, uns tempos antes, era uma forma de viver um bocadinho diferente. Por exemplo, uma das grandes diferenças era que as escolas não eram mistas, ou as turmas não eram mistas. Havia a escola das meninas, das raparigas, e a escola dos rapazes. Foi uma das grandes diferenças que eu senti. Outra coisa, eu nessa altura já estava no segundo ciclo, e outra grande diferença que nós sentimos, assim, imediata, é que até ao 25 de Abril éramos obrigados a usar bata branca. Ninguém entrava na escola sem usar a bata branca. E a seguir ao 25 de Abril, retiraram, foi das primeiras coisas que nós sentimos a diferença, deixou de ser obrigatório. E já podíamos ir como quiséssemos. Como era a escola? Pronto, além desta diferença óbvia, era uma escola em que nós aprendíamos muita coisa decorada. Não era uma escola que nos ensinava a pensar ou a compreender, era uma escola que nos fazia, que nos obrigava a decorar. Nós sabíamos tudo decorado. Podíamos não perceber nada do que estávamos a dizer, mas sabíamos tudo, sabíamos as linhas de comboios todas de Portugal, de Angola, de Moçambique, de Guiné, sabíamos as capitais de distrito também do país, Portugal continental, dos Açores e Madeira, obviamente, e depois da Guiné, de Angola, de Moçambique, portanto, todas as colónias, as culturas. Isso era horrível, porque nós não fazíamos a mínima ideia de como é que eram esses países e, portanto, só sabíamos isso de cor. Não sabíamos nada de como é que era. Nem percebíamos porque é que isso era assim. Eu lembro-me, por exemplo, que só percebi a tabuada, já era bem mais crescida. Sabia-a toda. Aprendíamos todas de cor. Não sabia porque é que 2 vezes 3 dava 6. Sabia que dava. Toda a gente decorávamos aquilo tudo. Não percebíamos era porquê. Eu ensino em Portugal, era essencialmente assim. Olha, no dia 25 de Abril mesmo, nós fomos para a escola, normalmente, e depois ficámos muito contentes, porque não percebemos o que é que estava a passar, porque nos mandaram a todos para casa. Suspenderam as aulas, vai tudo para casa, porque ninguém sabia, efetivamente, qual era o rumo, o que é que ia acontecer nesse dia. Nós começámos a ouvir, na escola ouvíamos dizer que havia uma revolução, nós também não percebíamos muito bem o que é que isso era. Ouvíamos muito, eu morava no Barreiro, e ouvimos muito os helicópteros e os aviões da Força Aérea, da base aérea do Montijo, eram contínuos, a passar por cima da nossa escola. Percebíamos que alguma coisa estava ali muito estranha a acontecer, mas também percebíamos, pela reação das pessoas, dos adultos, professores, auxiliares da escola, que estavam a ficar muito contentes e, portanto, alguma coisa que estava a acontecer que deveria ser bom. E então fomos para casa e em casa passámos o dia inteiro a perceber, a tentar ouvir o rádio, a ver as notícias que iam aparecendo até na televisão, para tentarmos perceber o que é que se estava a passar. E no final do dia começámos a sentir uma grande alegria, porque efetivamente havia muita coisa que estava a mudar no nosso país, ou pelo menos havia a hipótese de haver muita coisa a mudar, para melhor. Olha, eu na altura não era professora, mas a minha mãe e as irmãs dela, elas eram 4 irmãs, eram todas professoras. A minha família havia esta mania de ser professora. E não era muito fácil. Olha, ganhava-se mal.
ganhava-se pouco. As turmas eram muito, muito grandes. Eu lembro-me da minha mãe contar que chegou a ter 100 alunos numa turma. Quando chegou ao final do ano, já sabia o primeiro nome de todos. Mas o resto não é? Não decora 100 nomes assim de enfiada. Também vos posso dizer, por aquilo que a minha mãe contava, que era muito difícil. As crianças iam para a escola com muita fome, muito poucas usavam roupa ou calçado adequado, muitas vezes iam descalços. Também me lembro da minha mãe contar que a minha mãe começou a dar aulas no norte do país, ela era de lá, e que ficava em aldeias, e para irem para a escola tinham que ir, principalmente de inverno era a altura pior, tinham que ir pelos montes, pelas serras, atravessar rios e riachos, rios não, mas riachos, ribeiras geladas, atravessar a neve e irem com paus para afastarem os lobos, para poderem chegar à escola. Também me lembro dela contar que muitas vezes os alunos mais pequeninos iam-se juntando, que eles iam vindo das várias aldeias à volta, iam-se juntando e ela muitas vezes levava os mais pequeninos ao colo para atravessar as tais ribeiras, porque a maior parte deles ia descalço, não havia dinheiro para mais. Mesmo já aqui na zona de Setúbal, os alunos mostravam que tinham muitas carências, tinham falta de muita coisa. E muitos deles saíam da escola, iam para a escola e saíam da escola e iam trabalhar, porque tinham que ajudar em casa, porque o dinheiro era pouco. E, portanto, eram alunos muito diferentes. Outra coisa que não tinha a ver com o próprio, com o dar aulas mesmo, mas quando se saía professora, quando as pessoas tiravam o curso, havia duas coisas muito estranhas, mas que aconteciam e que eram assim. Uma delas era quando a mulher ou o homem, porque não havia homens professores, acabavam o curso, para poderem dar aulas tinham que declarar, que jurar, que iam sempre obedecer ao Estado, portanto ao governo, e tinham que assinar. Se não fizessem isso não podiam dar aulas. Outra coisa, principalmente as professoras, os homens professores não, mas as professoras sim, para casarem tinham que pedir autorização ao Ministério. Portanto, tinham que enviar os dados todos do noivo, o que fazia, quanto ganhava, quem era, o nome completo. Depois eles lá faziam as investigações que entendessem e as pessoas só podiam casar depois de autorizado. Se entendessem que aquela pessoa, que aquele senhor não era adequado para ser marido de uma professora, não podiam casar. Eu gostei muito porque percebi que as pessoas primeiro ganharam liberdade para dizerem o que pensavam e o que gostavam. Tiveram a hipótese de poderem votar em democracia livremente nos seus governantes e começaram a ver melhorar muito o seu modo de vida. Portanto, começaram a ter possibilidades de melhorarem as suas vidas. Uma das coisas muito importantes, por exemplo, foi que todas as crianças tinham o direito de ir à escola. E até aí, muitas crianças não iam à escola. Muita gente não sabia ler nem escrever, porque não podia ir à escola, porque tinha que ajudar a ganhar dinheiro para casa. E com o 25 de Abril, uma das coisas mais importantes que aconteceram quanto a mim, além de se ganhar a liberdade de podermos dizer e fazer aquilo que entendíamos que fosse mais correto, foi as crianças poderem ir todas à escola e mais, durante uns quantos anos, logo a seguir ao 25 de Abril, muitos jovens, estudantes, já mais crescidos, formavam grupos, iam pelo país fora, ensinar a ler e a escrever as pessoas já crescidas, adultas, que nunca tinham tido a oportunidade de ir à escola. E isso foi muito importante. Porque quem não sabe, quem não consegue ler, quem não consegue escrever, fica muito limitado a compreender o mundo à sua volta.
valeu muito, o 25 de Abril valeu muito a pena. Nunca ninguém queira voltar ao antes do 25 de Abril, porque foi muito difícil e muito doloroso para muita gente. Não nos podemos esquecer que antes do 25 de Abril havia guerra em países, ou em países que ainda pertenciam a Portugal, e esses países, e nessa guerra morreram muitas pessoas, tanto desses países como soldados portugueses. Né? E mesmo ainda hoje, essa guerra continua a ter repercussões. Continua a existir pessoas que não estão bem, que têm problemas graves de saúde física e de saúde mental, por tudo o que sofreram nessas guerras. E também não gosto de pensar que é possível voltarmos à história de não ter dinheiro nem se ter comida para se comer. E isso era uma realidade muito frequente antes do 25 de Abril. Não se comiam hambúrgueres, ou frango, ou qualquer outra carne todos os dias, ou peixe. A maior parte das pessoas não tinha como pôr essas coisas na mesa. A fruta, sei lá, eu lembro-me, por exemplo, bananas, que a gente hoje come normalmente, na altura, só quem tinha assim uma vida muito melhorzinha é que podia comprar uma bananita. Não é? E quem fala de bananas fala de muitas outras coisas. Portanto, a vida antes do 25 de Abril não era boa nem agradável. O ensino não era bom nem agradável. Nós só decorávamos, não tinha piada nenhuma. E, portanto, acho que 25 de Abril foi importante, continua a ser importante. E é bom que nunca esqueçamos isso. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena